Eu tenho muitos assuntos para falar hoje, como já disse, vou falar sobre embaixada, vou falar sobre projetos de visto, mas ontem nós tivemos uma gigantesca vitória. Não teria outro jeito eu começar o Paulo Figueiredo Show se não fosse falando da derrota que o Alexandre sofreu na justiça americana, na justiça federal americana. E foi uma imensa derrota, um vexame, uma humilhação na justiça americana, a despeito do que a imprensa brasileira falou. E eu já vou falar sobre a imprensa brasileira. Mas, por enquanto, eu vou abordar a notícia do site do Paulo Figueiredo Show. Eu vou ler ela aqui para vocês. A manchete diz assim: Justiça dos Estados Unidos nega liminar, por enquanto, mas diz que Alexandre violou as leis internacionais e Rumble e Trump Media não são obrigados a cumprir as decisões morais. E aí vem o corpo da matéria. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos da Flórida negou ontem, dia 25/2, o pedido de medida cautelar temporária solicitado pela Trump Media and Technology Group e Rumble contra ordens emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Porém, a decisão foi negada sem prejuízo, o que permite que as empresas apresentem novamente o pedido no futuro. Mas aí vem a parte mais interessante. A juíza Mary S. Scriven foi categórica ao afirmar que as empresas americanas não têm obrigação de cumprir as determinações de Moraes. Disse a juíza, abre aspas, prestem atenção nisso, a juíza americana dizendo que as empresas americanas não são obrigadas a cumprirem a cabeça do doido. Diz a juíza, os requerentes não são obrigados a cumprir com as diretivas e pronunciamentos e ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar na sua execução contra os requerentes ou seus interesses aqui nos Estados Unidos. A negativa da liminar não foi baseada no mérito, mas apenas porque o tribunal considerou que o caso ainda não está maduro para revisão judicial, uma vez que não houve tentativas concretas de fazer valer as ordens brasileiras em território americano. Ou seja, foi tudo da boca para fora. Diz a juíza, até que tal ação seja tomada, essa matéria não está madura para revisão judicial. A decisão deixou claro que, caso haja qualquer tentativa de aplicar as ordens de Moraes nos Estados Unidos, o tribunal está pronto para intervir, abre aspas. Caso alguma entidade ou indivíduo procure fazer cumprir as diretivas ou pronunciamentos nos Estados Unidos sem conformidade com as leis ou tratados aplicáveis, este tribunal está pronto para exercer a sua jurisdição. Mais importante ainda, a Corte Americana afirmou explicitamente que o ministro Alexandre de Moraes descumpriu procedimentos legais internacionais. Alô, Senado! Alô, abuso de autoridade! Diz a juíza federal dos Estados Unidos. O tribunal constata que os pronunciamentos e diretivas supostamente emitidos pelo requerido Moraes não foram notificados aos requerentes em conformidade com a Convenção de Haia, do qual os Estados Unidos e o Brasil são signatários, nem foram notificados de acordo com o EMILAT, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre simplesmente violou o tratado do qual o Brasil faz parte para intimidar uma empresa americana. E a gente vai chegar muito nas consequências disso. Mas eu consegui também uma declaração exclusiva dos advogados da Trump Media e do Rumble, que se posicionaram da seguinte forma. A decisão do tribunal de hoje, ontem no caso, negou a medida cautelar temporária por considerá-la desnecessária, dizem os advogados, uma vez que determinou que as ordens de Moraes são inválidas e inexequíveis nos Estados Unidos. Portanto, não há necessidade de restringir ordens inválidas. Claro que se Moraes tomar qualquer medida para tentar fazer cumprir suas ordens ilegais em solo americano, podemos retornar ao juiz para conceder uma medida cautelar temporária. Mas aqui está o trecho. Não há necessidade. A liminar foi negada, em tese, porque não há necessidade de restringir as ordens inválidas. Nós também tivemos o pronunciamento do Devin Nunes, que é o CEO da Trump Media, e eu não preciso nem dizer que é muito próximo do Trump, foi congressista americano, foi presidente do Comitê de Inteligência na Câmara, que disse o seguinte, o Devin Nunes: essa é uma grande vitória para a liberdade de expressão e a livre manifestação online. A decisão confirma que aspirantes a ditadores em qualquer país, estão se referindo a Moraes, não podem forçar a Trump Media ou Rumble a censurar os seus opositores. Parabenizamos o nosso parceiro Rumble pela sua postura de princípio em defesa da liberdade. Agora, falando com maiores detalhes do texto da decisão, são 3 coisas básicas que a juíza decidiu. A primeira é um marco histórico. Entendam que é um marco histórico. Jornalistas da Globo News que não sabem ler decisão. A juíza decidiu que as empresas americanas não precisam obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. Elas podem ignorá-lo completamente nos Estados Unidos. Isso é uma decisão inédita. A segunda é que a juíza decidiu que os meios pelos quais o Alexandre notificou as empresas são absolutamente ilegais e vão contra a Convenção de Haia e o Tratado de Assistência Mútua entre Brasil e Estados Unidos. E a terceira coisa é que, caso o Alexandre busque qualquer forma de cumprir valer a decisão dele nos Estados Unidos, imediatamente o tribunal vai agir e conceder liminar.
E esse ponto é importante, porque tem líderes da torcida organizada no STF noticiando que isso se trata de uma derrota para o Rumble. Literalmente, notícia do jornal, derrota do Rumble. Vejam que o que a juíza disse foi o seguinte: finalmente parece que nenhuma ação foi tomada para executar as ordens do réu Moraes. Réu, Moraes aqui é réu. Pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer outro ator relevante. Até que tal ação seja tomada, essa questão não está madura para revisão judicial. Caso uma entidade ou indivíduo busque fazer cumprir as diretrizes ou pronunciamento do Alexandre nos Estados Unidos sem conformidade com as leis e tratados aplicáveis, esse tribunal está preparado para exercer a sua jurisdição a fim de determinar se as declarações, blá, 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 blá. Então entendam, a juíza não concedeu a liminar porque, como disse o Martin DeLuca, o advogado da Trump Media, que deu entrevista aqui ao Paulo Figueiredo Show, que ela achou que é tão absurdo que um juiz do outro país esteja tentando fazer a sua vontade nos Estados Unidos, que ela quase falou assim: isso não existe, isso não tem cabimento. E se houver qualquer tentativa de fazer valer as decisões do Alexandre nos Estados Unidos, imediatamente eu vou considerar liminar. Por isso mesmo que ela julga sem prejuízo, o que quer dizer que ela pode reexaminar a questão a qualquer momento. Isso é absolutamente gigantesco, apesar do que a Rede Globo quer te fazer acreditar. E nós veremos mais já sobre o que a Globo está falando sobre isso. Mas dá antes para fazer um paralelo aqui, sim, com o caso X, com o caso X, com o caso Twitter, como você preferir, porque foi exatamente o que aconteceu depois que o Elon Musk tirou as empresas dele no Brasil. Lembrem-se, depois da retirada do X no Brasil, o Alexandre notificou o Elon Musk por um post. Lembrem-se desse post? Você tem aí, Bruno? Caso alguém não se lembre. Isso é um post do Supremo Tribunal Federal. Então o que a juíza americana está dizendo é que não, isso não existe. Evidentemente, as empresas americanas que estão no Brasil ficam reféns das regras do Xandaquistão. Eu não vou chamar de lei, porque não existe lei no Brasil, não existe nada disso que está acontecendo está debaixo da lei do Brasil. Tá debaixo da vontade do ditador do Xandaquistão. Ele não consegue citar uma lei nas suas decisões. E quando cita, é uma coisa esquizofrênica, porque a lei contradiz a própria decisão dele. Então, é vontade do Xandaquistão. Se você é empresa no Brasil, você está debaixo da vontade do Xandaquistão. Mas lembre que o Elon Musk tirou o X do Brasil. Então, se você não está no Brasil e está na América, não existe isso. E aí, não aceitem essa... Eu vi uma vergonha na entrevista hoje. Martin DeLuca calou a boca da Mônica Bergamo na entrevista por escrito na Folha, hoje. Não repitam essa sandice de que todo site precisa ter representante legal no Brasil. Não repitam essa sandice. Não falem essa bobagem. Não tem nada disso. Imagina, uma empresa, uma startup abriu uma startup, abriu uma empresa de tecnologia. Aí se você não tem operação, não tem funcionário, não tem sede, não tem conta bancária, não tem nada no Brasil, o que é absolutamente comum, que você tem milhões de sites acessíveis através da internet no Brasil que não possuem representação legal no país. Bilhões de sites. Então você quer dizer que todo site vai ter que estabelecer um representante legal no Brasil? E vai ser só no Brasil ou em todos os 193 países da ONU? Mas fica inviável a internet. Você imagina se todos os sites precisarem ter representantes legais em todos os países para eles poderem operar. A internet só é possível porque o Ocidente vive debaixo da noção e da visão americana do que é a primeira emenda, que é a noção de que todo mundo tem direito à liberdade de expressão. E é por isso que a internet é viável. Caso isso não exista, a internet se torna inviável. E é isso que o Alexandre está tentando fazer. Em nome da perseguição política, ele está inviabilizando a internet no Brasil. Por isso, baixem VPN. Link aqui na descrição. E o que a juíza americana falou foi: meu filho, tira o cavalinho da chuva, vai fazer tuas maluquices lá nessa tua república de banana aí do Xandaquistão, mas aqui nos Estados Unidos, não. E eu repito que é um marco gigante, porque a juíza Mary Scriven mandou as empresas americanas darem uma banana pro Alexandre abertamente e desobedecerem às suas ordens. E aí vem os idiotas. Ai, mas Paulo Figueiredo, as ordens do Alexandre eram só para o território brasileiro. Mentira! As ordens do Alexandre de Moraes eram para o banimento global das contas do Alan. E mais do que isso, exigindo que uma empresa americana compartilhasse com governos estrangeiros os dados pessoais de uma pessoa legalmente residente nos Estados Unidos e cujos direitos estão protegidos pela Constituição americana. E que o Rumble parasse de pagar o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Uma medida expedida por um juizinho de bosta numa república de banana. Meu filho, você não é ninguém. Como você pode ver a última vez que você esteve aqui. Você esteve aqui da última vez, foi escorraçado pelo público brasileiro, e o que aconteceu? Nada. Porque aqui você não é ninguém.
E é isso que a juíza está dizendo. Meu filho, você está maluco. E é óbvio que não foi essa a versão que vocês vão ver na cobertura da imprensa. Um pouco por estupidez e um pouco por má fé. E é difícil você separar as duas coisas. É muito difícil você conseguir separar a má fé da burrice. Mas eu quero fazer uma comparação aqui. Isso lembra um pouco que o professor Olavo de Carvalho falava muito sobre a paralaxe cognitiva, né, que é a construção, é o afastamento entre a construção teórica e a experiência real. Então você tem uma percepção, que é o fato da juíza ter decidido sobre eliminar, uma explicação racional, que é o fato dela ter autorizado as empresas americanas a descumprirem as decisões do Alexandre, e você tem uma explicação que contradiz tudo isso, que é a mentira de que isso representa uma vitória para o Supremo. Então vem a Dani Ozempic e entra justamente nesse caso de paralaxe cognitiva. O que é real e o que se passa na cabeça dela são duas coisas completamente diferentes. Vejam um vídeo da Globo News citando a coluna dela e tirem suas próprias conclusões. Os Estados Unidos rejeitou o pedido de liminar das empresas Rumble e Trump Media contra as decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes. As informações são do blog... Não é Rumble. Rumble é humilde, é Rumble. Da Daniela Lima. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no que diz isso. A corte manteve em aberto a análise do mérito do caso, mas afirmou que há falhas na entrega de documentação da ação e que o tribunal não tem conhecimento de nenhuma ação tomada pelo réu ou pelo governo brasileiro para domesticar as ordens ou pronunciamentos conforme protocolos estabelecidos. Então, a Justiça dos Estados Unidos rejeitou esse pedido liminar da empresa Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do STF. A gente vai... Cara, isso é absolutamente nojento. É por isso que o jornalismo profissional morreu. Porque essas pessoas são repugnantes. Essa não é a Dani Lima. É a apresentadora que eu não sei o nome. Mas em nenhum momento eles noticiaram os dois fatos mais importantes da petição. O da juíza ter autorizado as empresas americanas a descumprirem as ordens do Alexandre e a constatação de que ele violou os tratados internacionais. Bota de novo só a imagem da decisão na tela, Bruno, para as pessoas. Bota primeiro o trecho que você colocou e depois o segundo. Não. É um que tá grifadinho de amarelo. Você botou aí pra gente. Você já tirou da fila? Não, esse aí mesmo. Aqui. Aqui, só você ler. Ó, o réu, não, os autores não estão obrigados a cumprir as diretivas e pronunciamentos e ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar o seu cumprimento contra os autores ou os seus interesses aqui nos Estados Unidos. Não é relevante botar um troço desse ou outro, ou trecho aqui. A corte acha que os pronunciamentos e ordens do réu Moraes não foram servidos, né, não foram apresentados em cumprimento com a Convenção de Haia, que os Estados Unidos e o Brasil são signatários. Nem cumpriram o acordo de... Aqui, os documentos não foram notificados de forma própria aos autores. Não tem muita dificuldade de interpretar isso. Assim, e eles simplesmente ocultam isso do espectador. Não está no final da matéria, não está escondido no contexto, não está nas entrelinhas. Eles simplesmente esconderam as partes mais importantes da notícia porque eles têm uma agenda política a cumprir em defesa do Supremo Tribunal Federal. Por isso que esses caras não debatem mais comigo no ar. Porque eles não são jornalistas, são agentes do Pravda. E eu digo o seguinte, isso foi baixo até para o padrão da imprensa brasileira. Até para o padrão da imprensa brasileira. Comparem a notícia da Globo News com a notícia de outros lugares. Como, por exemplo, da Reuters, uma agência de notícia de esquerda. O que diz a Reuters? Juíza americana diz que Trump, Media e Rumble não precisam seguir ordem de juiz brasileiro por enquanto. Mas é óbvio que a manchete é essa. Se a liminar não foi concedida porque a juíza disse isso é tão louco que não vou conceder liminar, que não faz nem sentido a aplicação desse negócio dos Estados Unidos, a notícia é essa que está na tela. Ou pegue outro, pegue o New York Post. Trump, Media e Rumble conseguem decisão favorável de juiz americano em disputa de censura com o Brasil.
Eu vou deixar o Brasil 247 para daqui a pouco. Olha o Cláudio Dantas. Cláudio Dantas fez o trabalho de jornalista. Urgente, juíza americana deixa claro que ordens de morais por e-mail não valem nada. CNN Brasil. Juíza, 2 pontos. Trump, mídia e Rumble não precisam seguir as ordens morais nos Estados Unidos. Poder 360. Justiça dos Estados Unidos diz que Rumble não precisa seguir ordens morais. Mas são tudo. Não é que a Globo News e toda a mídia ruim, não. É que até pro padrão da mídia ruim, a Globo News está perdendo completamente a noção. Até pro padrão Brasil 247. O site mais nojento da esquerda. Vejam, o Brasil 247, juíza dos Estados Unidos, diz que Trump, mídia e Rumble não precisam seguir ordens morais. Cara, quando eu falo para vocês, hoje a Globo News está à esquerda do Brasil 247. A Dani Lima é talvez a maior vergonha. A Vera Magalhães falou, eu quero ser a maior vergonha do jornalismo. Aí a Dani Lima falou assim, hold my beer. Hoje eu acho que não há nenhuma vergonha maior do que essa menina. O Metrópolis também escreveu algo duro na coluna do Mário Sabino, disseram que depois de subestimar a movimentação política e jurídica nos Estados Unidos contra as decisões de Alexandre de Moraes de... Então, vamos lá. Isso ficou longo. Basicamente o que eles estão dizendo, o STF encontrou adversários fortes demais nos Estados Unidos. O texto, agora sim, diz o seguinte, depois de subestimar a movimentação política e jurídica nos Estados Unidos contra as decisões de Alexandre de Moraes de censurar, multar e bloquear redes sociais americanas, o STF se deu conta de que a encrenca não é pequena. A última má notícia, e nem de longe foi a última, e a gente vai falar sobre as verdadeiras últimas más notícias no programa daqui a pouco, a última má notícia para o Supremo brasileiro veio ontem, mas a imprensa brasileira, com as exceções de praxe, tentou travesti-la de coisa boa. E aí eles explicam o caso. Desculpa, mas não tem como dizer que com 2 neurônios isso é vitória para o Alexandre. O pessoal da Globo até tentou defender o chefe dele, mas não tem como. Eu, quando saí a decisão, antes de ler, eu ainda caí na bobagem de ligar para os advogados do Trump e perguntar assim, vocês vão recorrer da decisão? E eles falaram assim, como é que a gente vai recorrer? A juíza deu tudo o que a gente pediu. A juíza concedeu tudo que eu pedi, se eu recorrer, ela me bota no hospício. Foi o que eles me falaram. Tudo que eles pediram foi acatado, ela só não deu a eliminar porque ela não viu o governo brasileiro ou o governo americano tentando fazer valer as decisões do Alexandre nos Estados Unidos, então não tem que fazer ordem de alívio emergencial, porque não há nada que ser aliviado. E lembre-se, essa foi uma liminar, agora o mérito vai ser analisado, e aí cabe um monte de coisa, inclusive possíveis indenizações, a ação não acabou. Essa liminar, TRO, né? Temporary Restriction Order, ordem de restrição temporária. Não faz sentido você restringir a decisão se a decisão não está sendo cumprida. Já não estava sendo cumprida, como no caso do Rumble. Agora vai ser analisado o mérito e o Alexandre Siquem nomeou ainda um advogado aqui nos Estados Unidos. Ah, mas o Rumble segue fora no Brasil. Não, mas o Brasil é Xandaquistão. A juíza americana não pode decidir nada em relação ao Brasil. Nunca foi discutido isso, nunca foi uma possibilidade. E eles estão vendo, como diz a coluna do Mário Sabino, como diz a Dani Lima, que a chapa está esquentando. Eles só não tinham... E por isso eles ameaçaram, inclusive, sanções, retaliações contra o Brasil. Eles estão começando a perceber que, obviamente, essa ação não foi um caso isolado. Eu falo assim, e as pessoas me perguntam, Paulo, o Alexandre não tem um assessor político que explique a ele o que está acontecendo? Eu falo, meu filho, esse cara, ele se acha tão fodão que ele acha que ele vai derrubar o Trump. Por isso que ontem eles acionaram o Itamaraty para ameaçar retaliação. E eu falei assim, façam isso, por favor, façam isso. E aparentemente eles fizeram. E a gente vai falar sobre isso em um segundo.